Bem, amigos, hoje eu quero começar falando a vocês sobre uma série que estamos fazendo aqui em nossa casa, sobre o livro de Provérbios. Eu havia já falado a vocês sobre essa série, a gente já está em Provérbios 18, aqui com os meninos, e eu quero começar compartilhando com vocês. A Dani está aqui conosco. Eu fiz uma mensagem lá na nossa comissão, sobre o livro de Provérbios. E quero dar seguimento também nos dias que estiver pregando aqui com vocês sobre esse tema que julgo ser de grande relevância. O livro começa falando sobre o Provérbios capítulo 1, né? O primeiro capítulo de Provérbios aqui, ele começa a apresentar um objetivo do próprio livro de Provérbios, o porquê de Provérbios ali. E ele faz um convite para quem quer aprender a ser sábio. E o meu convite também a você que quer aprender a sabedoria, quer aprender a ser sábio. O conhecimento, como disse uma vez a vocês, é diferente da sabedoria. Por isso a importância de você ter aqui a sabedoria mais do que o conhecimento. Porque lembre-se, sabedoria, conhecimento é você saber sair do buraco. Sabedoria é você nem cair no buraco. Então, você tem que saber fazer essa distinção na sua mente aí e saber que sabedoria é melhor do que a inteligência. Uma pessoa, ela pode conhecer algo, mas se não tiver sabedoria de como lidar com esse algo, ela não vai ter sucesso. Por exemplo, uma pessoa pode até saber e ter recursos financeiros, mas não saber lidar com os recursos financeiros vai levar ela a não ter mais esse recurso. Uma pessoa pode até ter um casamento, mas não saber lidar com o casamento, não ter sabedoria ali para lidar com o casamento, pode levar ela à bancarrota. Uma pessoa pode ter filhos, mas não saber lidar com os filhos pode levar ela ali à falência da educação dos filhos. Uma pessoa pode ter saúde, mas não saber lidar com a saúde pode fazê-la ficar doente, pode fazê-la perder a saúde. Portanto, o livro de Provérbios ele é de suma importância, porque foram os momentos mais altos, melhores que Salomão viveu. E Provérbios capítulo 1 começa dizendo o seguinte: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplinar e a disciplina, e a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direto e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas, ah, ditados e enigmas, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas a insensatez despreza a sabedoria. Existem algumas advertências que Salomão faz aqui. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não lhe despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste o pé do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para o mal.
Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves os observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armando emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede, a si mesmo se destrói. Bem, depois ele vem fazendo um convite à sabedoria aqui. Primeiro, eu quero falar a vocês aqui sobre o propósito de Provérbios, né? Depois, o versículo de 1 ao 6 fala sobre esse propósito. Depois, o versículo, aí no capítulo 1, versículo 7 ao 9, dá conselhos aos filhos. Então, ele fala aqui, né, para o filho fazer, não fazer isso, não seguir determinadas pessoas, tomar cuidado com esse tipo de gente. E o versículo 10 ao 19, ele fala o que que nós devemos evitar. Não só conselhos aos filhos, né? Ouça a educação do seu pai, ouça o que a sua mãe fala para você e tudo mais. E depois ele vem falando sobre as coisas que você deve evitar. Do versículo 20 ao 23, vem falando sobre o convite à sabedoria. Nós não lemos ainda essa perícope aqui do texto bíblico. E do versículo 24 ao 33, vem falando sobre as consequências da falta de sabedoria. Hoje eu vou começar iniciando a vocês o capítulo 1 sobre as lutas que a sabedoria ah, quer dar a você, vitórias, né? E as lutas que você pode ter se você não tiver essa sabedoria. O que que eu faço? E o meu sermão tenta responder aqui. O que que eu faço para ter sabedoria? Hoje eu quero estudar com vocês esse livro de Provérbios. Primeiro, ele começa dizendo que há um propósito no livro de Provérbios. Qual é o propósito? Provérbios de Salomão, filho do rei Davi. Para que servem? Para entender a sabedoria. De novo, para entender as palavras de inteligência. De novo, para obter o ensino do bom proceder, a justiça e o juízo e a equidade. De novo, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade. Sabedoria para quê? Qual é o propósito da sabedoria? Para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Então, a primeira parte aqui do capítulo vem falando para a gente sobre o propósito da sabedoria, para que serve ela. Por 5 vezes, ele traz essa preposição para, né? Mostrando o objetivo prático para nossa vida, a sabedoria. Qual o objetivo? A sabedoria, ela tem uma grande utilidade, e por isso que ele declara, para aprender, para entender, para obter, para dar prudência. Então, sabedoria, ela é de suma importância. Depois o livro de Provérbios vem falando sobre conselhos aqui que Provérbios está dando para os filhos. Versículo 7 em diante vem falando: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, qual é o temor do Senhor? Qual é o princípio de você temer a Deus? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ao menos ser sábio, comece temendo ao Senhor. E eu já disse a você que temer ao Senhor não é ficar com medo dele. Temer ao Senhor é você buscá-lo. Temer ao Senhor é você respeitá-lo. Então, se você deseja ser sábio, o começo é você temer ao Senhor, você respeitar as coisas de Deus. Por exemplo, respeite o dízimo e a oferta. Se pertence ao Senhor, pertence ao Senhor. Respeite a igreja do Senhor. Se ela é a mulher de Deus, é a noiva do Senhor, respeite a igreja de Deus quando você estiver lá dentro. Se o princípio da sabedoria para você sair do buraco onde você está é você a começar a respeitar a Deus, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, então comece respeitando Deus quando você acorda, buscando Ele. Comece respeitando Deus
quando você come, porque o seu corpo é templo do Espírito dele. Comece respeitando Deus nas coisas que ele quer que você corrija na sua vida. Se o princípio de começar a ser sábio é respeitar Deus, é temê-lo, então você deve começar a fazer isso. Por que eu falo isso? Porque quem não tem sabedoria perde as coisas. Quem não tem sabedoria é chamado pelo texto bíblico de louco, de insensato. E o irmão que não tem sabedoria, ele até recebe dinheiro, mas ele perde o dinheiro todo. O irmão que não tem sabedoria até recebe saúde, mas perde a saúde toda. O irmão que não tem sabedoria, ele até recebe bênçãos no casamento, de estar casado, de filhos, de um monte de coisa que ele recebe do Senhor, mas estraga essas coisas. Por quê? Porque não tem sabedoria, não estuda, não busca. E por isso a importância de você parar um momento e pensar: meu Deus, será que eu já perdi muita coisa na minha vida porque me faltou sabedoria? Meu Deus, será que algumas coisas passaram porque eu não estava preparado para receber essa bênção? Bem, o começo de você ser sábio é fazer o quê? Temer ao Senhor. Você tem que respeitar as coisas de Deus. Esse texto de Provérbios que a gente leu aqui, ele usa muito essa expressão, meu filho, 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 ali. Para que ele usa essa expressão? Para designar possíveis pessoas, possíveis filhos, candidatos, destinatários de sua mensagem. Saiba que Salomão, ele tinha, obviamente, seus filhos humanos ali, né? Tanto é que se tornaram rei depois, mas ele tinha muitas pessoas que ele chamava de filhos. E ele destina essas cartas para justamente ele. Essas pessoas. Salomão foi um compilador dos provérbios. E possivelmente Salomão reproduziu os conselhos dos pais aos seus filhos. Por isso que Provérbios 1:1 vem falando, né? Meu filho aqui. Mas o texto também pode indicar carinhosamente a cada um que deve ouvir essa mensagem de sabedoria. Então, Salomão está dizendo para ti que está me ouvindo aqui no Gol Six, meu filho, pare de ser insensato. Meu filho, pare com essa conversa dessas besteiras que você anda fazendo. Fica chateado com um, fica preocupado com uma coisa, fica muito angustiado com determinada situação. Meu filho, pare com isso. Você tem que ser maior do que do que o seu problema, para que você possa superá-lo. Você precisa entender o princípio da sabedoria, porque se não tiver sabedoria, meu filho, você vai ter insensatez na sua vida. E a insensatez, ela é uma mulher muito ruim. O que nós devemos evitar? Ele começa dizendo aqui no livro de Provérbios, capítulo 1, algumas coisas que você deve evitar. Por isso você deve ouvir esses bons conselhos do pai Salomão, que ele chama você de filho. Primeiro ele começa dizendo assim, versículo 10: Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Se você sabe que existem algumas coisas que são erradas, você não deve consentir, querido irmão. Você não deve ser seduzido por essas coisas que são erradas. Talvez eles digam: venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos. Encheremos as nossas casas de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe de suas veredas. Olha um conselho sábio que Salomão dá aqui. Se você conhece uma pessoa que é insensata, uma pessoa que quer fazer coisas que não são lícitas, uma pessoa que não quer fazer as coisas corretas. O que ele diz? Meu filho, e você é o filho de Salomão, que ele está mandando uma carta para ti, não se ponha a caminho com eles. Termine a amizade. Eu sei, parece ser duro, né? E é. Corte a amizade com pessoas que não valem a pena. Corte a amizade com pessoas insensatas. O irmão, aquela pessoa ali, irmão de igreja mesmo, fala muita besteira, é insensato, fala muita piadinha suja,
é muita brincadeirazinha, é um irmão que não está santificado, é uma pessoa que não está ali quando vai para a igreja ouvindo a palavra de Deus, ele fica mais brincando, conversando. É uma pessoa que fica o tempo todo falando mal dos outros, é uma pessoa que tem uma vida que não é boa. Corte amizade com essa pessoa. Ele diz: meu filho, não se ponha a caminho com eles. Ou seja, quando uma pessoa se colocava a caminho, era que eles iam caminhando numa determinada rua e iam batendo papo, conversando no caminho ali. Não se ponha a caminho, não se ponha em junção, não se ponha em conjunto com esse tipo de gente. Fique com os seus pés longe de suas veredas. Saia de perto dessa pessoa. Uma vez eu disse para vocês aqui no Go Six, é mais fácil mudar um macaco de uma árvore ou a árvore de macaco? Ou a árvore do lugar? É mais fácil mudar o macaco de uma árvore do que tirar aquela árvore e mudar de lugar. Tem pessoas que você não vai mudar, tem situações que não vão mudar tão rápido. É mais fácil que você mude daquele lugar. É mais fácil que você mude daquela situação nociva. É mais fácil que você saia daquele ambiente que está lhe oprimindo, lhe levando à bancarrota. Talvez esteja falando de algum amigo, talvez esteja falando de algum trabalho, talvez esteja falando de alguma situação, talvez esteja falando ali de alguma situação que você esteja vendo que você sabe que faz mal para você e que Deus desaprova. Sai de perto desse tipo de lugar, desse tipo de pessoa. É um fato que ele continua dizendo, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Não são pessoas corretas, pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscada contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso. Este é o espírito de ganância, e esse espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Vamos parar pelo meio desses dois versículos antes aqui. Pois em vão estende a rede se as aves estiverem olhando. Olha só, tem gente que está fazendo coisas que são vãs, mas esses amam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Olha, eu já vi, uma vez eu vi uma mulher, a gente não pode falar muito, senão vocês conhecem. Eu vi uma mulher que ela era esposa de pastor e ela tinha uma vida muito devassa, coisas erradas que ela fazia. E ela perdeu seu casamento, teve problemas, o- aquele ex-pastor cometeu alguns pecados, teve que abandonar o ministério e ele, depois que ele abandona o ministério ali, é descoberto o pecado dele, ele sai da igreja e tudo. Ah, eu vi a filha, o filho, eu vi aquele cara definhar, os filhos definharem. Que situação horrível. Tem pecados que são feitos que os nossos filhos pagam um preço muito alto. A Bíblia está dizendo aqui, pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando. Mas estes que armam emboscada contra o seu próprio sangue, ou seja, esses que fazem, que cometem esse tipo de pecado, eles terão contra o seu próprio sangue a doença, o problema, e ficam à espreita contra a própria vida. Quem vai pagar, quem vai sofrer será a sua própria prole. Cuidado, existem pecados que os irmãos cometem, existem erros que fazem que quem paga não necessariamente é você só, mas é o seu próprio sangue. E quando ele fala que é contra o seu próprio sangue, está falando contra a sua descendência aqui, contra os seus. Eu não sei o que acontece, mas assim, às vezes, aqueles que são muito conhecedores da palavra, quando cometem pecados que são grosseiros contra o Senhor, o diabo quer o sangue e vai atrás do sangue do cara, vai atrás da descendência do pastor, vai atrás daquele irmão que é profundo conhecedor e que sabia que não deveria fazer aquele tipo de pecado e o fez
e quem vai pagar será o seu sangue. E ele pensa que só ele vai pagar. Não, quem paga é o sangue todo. Eu sei que eu estou falando por códigos aqui, por análise, para não abrir muito, mas é um fato que se você é conhecedor da verdade, você sabe das coisas do Senhor, e determinados pecados você comete, você não comete contra si só. Você comete contra a sua esposa, você comete contra os seus próprios filhos. E o sangue deles é que vai pagar. E eu já vi muito isso acontecer. Portanto, este é o fim de todo ganancioso, diz Salomão. Este é o espírito de ganância. Esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Aqui ele já fala um outro aspecto, daqueles que são gananciosos. Muitos irmãos que são gananciosos, trabalham, 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 eles são assim, dão a mão assim, não ajudam na igreja, não abençoam, não são prósperos, não abençoam os outros. Eles são gananciosos, tudo dele é dinheiro, tudo dele é essa coisa. Parece que o Deus de muitos irmãos é o Deus dinheiro, e eles não param de trabalhar, estão ali fazendo as coisas e não dão atenção para a sabedoria, não dão atenção para as coisas do Senhor. O fim desse cara, de acordo com Provérbios, esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O cara não tem energia para nada. O cara tá definhando. O cara tá arrebentado. Se você não quiser perder sua vida, se você não quiser te definhar sua vida, tome cuidado com o espírito de ganância. Salomão fala aqui para você ter muito cuidado. Existem muitos desafios aqui em Salomão, e a gente vai estudar ao longo desse mês aqui, que são inevitáveis em nossas vidas. Mas também existem muitos problemas que você deve evitar. Eu sei que algumas coisas não dá para você evitar, porque o problema vem, mas outros você deve evitar. Tudo o que não for bom, nós devemos abrir mão e escolher sempre o que é melhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 vem falando que o simples fato de conseguir discernir o certo e o errado já é uma forma de sabedoria. Tem irmãos que não conseguem discernir o que é certo e errado. Eu fico, meu Deus do céu, eu visitei uma casa de uma irmã, falei, mas a irmã não sabia que isso era errado. Tem irmão que não consegue discernir entre o certo e errado. Muitos irmãos são cegos, estão cegos. O fato de conseguir discernir o certo do errado já é essa forma, uma das formas de sabedoria. Por exemplo, uma pergunta você deve se fazer: Senhor, eu devo seguir esse caminho ou eu devo seguir este caminho? Talvez seja esse o seu questionamento. Senhor, eu devo fazer esse tipo de ação ou aquele tipo de ação? O simples fato de você saber discernir qual é o caminho certo que você deve seguir já é o começo de você ser sábio. O mal nos assedia, de acordo com Provérbios aqui, mas devemos ser resistentes e sempre recusar o mal, porque ele sempre vai estar te chamando, te assediando ali. Evite todo tipo de mal. Evite o mal para o seu corpo, evite o mal para o seu casamento, evite o mal para os seus filhos, evite o mal para a sua igreja, evite o mal para a sua própria vida, evite o mal para algumas coisas. Esse discernimento, olha, eu não vou fazer isso aqui porque eu já sei que isso aqui vai me fazer mal de alguma forma. Olha, eu tenho que tirar isso aqui dos meninos, ter esse tipo de amizade. Tem um meninozinho que eu já falei pra Débora, tira de perto do menino. Eu não quero esse cara, esse menino perto dos meus. É menino de igreja, então às vezes é complicado. Mas eu já fico com um olho. Por quê? Porque eu quero tirar de perto deles o mal ali. Eu tô vendo. Uma coisa é quando eu não vejo, outra coisa é quando eu vejo. Olha, eu não quero que eles assistam determinado programa, esse tipo de programa não. Isso aqui fala coisas que eu não quero que eles estejam ali pegando agora, porque eles não têm força suficiente para poder repelir esse tipo de coisa. Então vai entrar na mente deles, vai devastar. Você precisa saber e ter esse discernimento. Evite todo tipo de mal. Bem, o versículo 20 fala sobre outro aspecto aqui, ainda no capítulo 1, o convite da sabedoria. E agora nós vamos fazer um convite para você que está aqui conosco. O convite para você participar conosco sobre algumas coisas. Olha o que Salomão convida você. A sabedoria, versículo 20. Grita nas ruas,
nas praças levanta sua voz. Imagine a sabedoria e ela se coloca dessa forma como a primeira criação de Deus. Deus criou o que primeiro? Deus primeiro criou a sabedoria. Ela foi a primeira criação. Então, ela vem aqui e ela grita na rua: Ei, fulano! Você que é do Gol Six? Você que tá aí comigo, me ouvindo? Pare de ser inculto! Você que está me ouvindo, pare de ser insensato. A sabedoria grita nas ruas, chamando você, levante sua voz. Do alto das muralhas ela clama. Então imagine ela subindo no alto da cidade, das muralhas, à entrada dos portões, e nas cidades profere as suas palavras. Então ela está gritando aqui, eu estou batendo aqui, lá, tá aqui não tem aqui. Eu estou aqui, ó, batendo lata para você, ó. Acorda para cuspir. Se você acordar uma hora mais cedo, você vai ganhar pelo menos um mês a mais durante o ano. Acorda para você ler. Acorda para você estar no Gold Six. Sabedoria está gritando para você. Imagine ela gritando: Meu Deus, irmão, ele está sofrendo tanto. Sabe por quê? Porque ele não tem sabedoria. Porque se tivesse saído do buraco. O irmão está passando por toda essa dificuldade porque não tem sabedoria. Mas o irmão, não, eu quero é dormir. Eu quero é comer esse negócio. Eu quero é viver assim. Eu sou assim mesmo. Ele é insensato. Do alto das muralhas, ela clama, à entrada dos portões, nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? Até quando você, sabe o que é o cara ingênuo, né? Pô, tá tendo um BO na vida dele e ele tá nem aí, ele é ingênuo, ele não tá vendo a dificuldade, ele não tá vendo o inimigo rondando. Sabe aquele cara que tá brincando com cobra? Mano, vai dar errado isso aí. Sabe aquele cara que fica brincando ali no parapeito, na beira do precipício? Cara, esse cara não tá vendo que isso daí tá errado. Ele não tá vendo que vai machucar a mulher dele, vai machucar o marido, vai machucar os filhos, vai se machucar, ele vai dar errado. Vocês que são ingênuos, que amam a ingenuidade, que estão aí, não estão nem aí para o que eu estou falando. Vocês que são zombadores, é o tempo todo reclamando, zombando dos outros. Até quando terão prazer na zombaria? É o tempo todo falando ali coisas que não são relevantes. Vocês todos, até quando odiarão o conhecimento? O irmão, noveleiro, o tempo todo. Eu cheguei cansado, pastor. Eu quero assistir meu filme, pastor. Eu cheguei cansado, eu quero assistir meu negócio da televisão. Eu quero assistir ali meu celularzinho. Fico uma hora ali só passando para cima. Ai, pastor, até quando você vai ficar assim? Eu tô cansado. Vai continuar cansado, meu irmão, porque você não tem sabedoria para sair do buraco que está. Vai continuar sofrendo porque você não tem sabedoria para sair do sofrimento que está. Aí a sabedoria diz, né? Vocês zombadores, quando terão prazer na zombaria? Até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Ai, pastor, lá vem o pastor falando, pastor, imagina os irmãos na igreja com uma plaquinha lá. Pastor, fala que Jesus me ama. Aí outro irmão na igreja. Pastor, fala que Deus gosta de mim. Outro irmão, pastor, fala que eu vou prosperar. Outro irmão, pastor, fala que vai dar certo as coisas. Puxa, até quando você vai odiar o conhecimento? Não estuda. Olha, eu falo aqui para vocês, aqui no Go Six, e eu falei ontem, fiz o meu primeiro sermão em inglês, me batendo ali, fazendo as coisas, e lancei um novo desafio para mim, perante o público, de que daqui a 4 meses eu estarei falando, em agosto, 1º de agosto, eu estarei falando, fazendo mais um sermão em inglês. Por que eu me coloco nessa situação? Porque eu quero me forçar a fazer o que Salomão diz aqui. Eu quero amar o conhecimento. Eu quero me forçar a isso. Mas o irmão odeia o conhecimento. Não, ele não estuda o inglês. Está na América há quanto tempo? Para mim é muito mais difícil porque eu não tenho com quem falar. Mas você está aí. Mas ele está correndo atrás do recurso financeiro, das coisas e tal, e ele não corre atrás de amolar o facão. Então ele dá 10 machadadas para poder cortar a árvore, porque ele não sabe inglês, ele não se preparou, ele não corrigiu a rota,
ele não está pensando nas coisas do futuro, ele está ficando mais velho, ele está ficando doente, ele está ficando cheio de problema, os recursos financeiros são ruins, ele está, como John Spencer declara em seu livro, correndo sempre atrás do queijo. Por quê? Porque ele não entendeu esse conselho de Salomão. Ele chega cansado em casa, ele quer deitar e ligar a televisão e ficar ali, mas ele não se aperfeiçoa. Você tem uma ideia? Essas coisas não é bom falar. Ontem eu vou fazer um podcast três lições. Eu vou fazer hoje. Três lições, mas eu estava exausto. Cheguei ontem, cheguei cansado. Estamos fazendo uma semana de oração. E ontem eu estava morrendo de sono, querendo dormir, cansado, 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 cansado. Mas eu tinha que ler ali a lição toda e fazer os meus comentários e tal. Aí eu peguei um balde de água fria, coloquei gelo dentro e coloquei meu pé dentro, que eu estava morrendo de sono. Não conseguia ler, estava dormindo. E eu com o pé dentro da água lendo a Bíblia. Só você vendo. 1 da manhã eu lá, salva Jesus, lendo o negócio. Por quê? Porque eu quero forçar, e eu preciso fazer isso, para buscar a sabedoria. O negócio tem que entrar, o negócio tem que entrar, vai entrar, desgraçado. O corpo você vai levantar para poder fazer o negócio. Salomão diz: E vocês todos, até quando odiarão o conhecimento? Quero nada dessa vida, eu quero é deitar. Vai, cadê? Bota mais aí o Netflix. Eu nem tenho Netflix. Eu não tenho justamente para isso. Bota aí, pá. Eu quero é ficar aqui de boa. Não, deixa o pastor esses negócios. Vou nada. Até quando você vai odiar a sabedoria? E você acha que você não está sofrendo porque te falta sabedoria? Você não acha que o teu sofrimento é porque você não sabe lidar com as situações? Ele diz, até quando? E ela está gritando, né? Imagine ela gritando aqui. Ela está andando em cima da cidade, correndo para um lado e para o outro, sabedoria gritando, até quando? Vocês vão odiar a sabedoria? Deem ouvido à minha repreensão. O pastor Anderson está aqui agora falando para você. Olha, imagine eu com um cajado aqui. Estou com um cajado, segurando o cajado aqui. Até quando, ovelha fujona? Pá! Você vai odiar a sabedoria. Até quando? Deem ouvido, vocês, irmãos do Gol Six, à repreensão da sabedoria. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras, diz ela. A sabedoria aqui, irmãos, nesses poucos minutos que me restam, amanhã eu termino isso aqui, ela é a personificação no texto de Provérbios aqui como uma pessoa que chama e convida a aprender. Ela é uma personificação de uma pessoa. Infelizmente, de fato, vão ter muitos irmãos aqui do Gol Six que não vão dar ouvidos ao que eu estou falando. Ah, eu queria um sermão mais gostoso, que o pastor pregasse um sermão melhorzinho e tudo. Mas aqueles que derem ouvido ao que eu estou falando aqui, escutarem a sabedoria, vão alcançar o saber e a realização da vida. Não fazem um planejamento mínimo de vida. Aqueles que ouvirem o que eu tenho a propor a vocês ao longo dessa série de sermões sobre a sabedoria aqui, sobre Salomão, sobre o livro de Provérbios, vão sair do estado que está. Porque eu não quero que os meus sermões sejam sermões que você fique só ouvindo. Porque existe muito esse negócio, o irmão assiste muita coisa, ele ouve muita coisa, mas não muda a vida dele. Eu quero ativar você. Eu não quero que meu sermão seja um sermão motivacional, mas eu quero que meu sermão seja um sermão que ative você. E eu julgo que para ativá-lo tem que começar pelo caminho da sabedoria. E essa realização que você quer alcançar na sua vida tem que aceitar esse convite da sabedoria para que você realize o que você tanto deseja. Aceite o convite. Busque ser sábio. A gente quer que você, querido irmão, seja cabeça e que você não seja cauda. Certa vez uma mulher sábia falou isso para mim. É um fato de que aceitar o convite da sabedoria vai fazer toda a diferença. Existem algumas consequências. O tempo. Vou terminar aqui. Existem algumas consequências da falta de sabedoria. E eu vou te dizer alguns dos BOs que você tem porque te falta sabedoria. Ele diz: Mas por que clamei e vocês se recusaram a ouvir? Porque estendi a minha mão e não houve quem a
atendesse, ou seja, a sabedoria estendeu a mão e ninguém pegou na mão da sabedoria. A sabedoria começou a clamar e os caras não ouviram. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. O pastor falou, a gente está dizendo aqui, mas o irmão está rejeitando o conselho. Também eu darei risada da cara de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Imagina a sabedoria zombando de você. O cara tá com essa idade aí, sofrendo ainda. O cara deveria estar numa situação melhor e tá todo arrebentado financeiramente, tá todo arrebentado na saúde, tá todo lascado aí. Sabedoria rindo da cara, porque não deu ouvido à sabedoria na juventude, quando deveria ter dado. Aí ele continua dizendo, pensa aí, vê se não bate em você aí. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar com a tormenta, quando a calamidade chegar com o redemoinho, quando lhe sobrevierem o aperto e a angústia, e então eles me invocarão, mas eu não responderei. O cara tá doido para procurar sabedoria agora, mas eu não vou mais responder. Porque quando eu mandei vocês buscarem sabedoria, vocês não quiseram. Quando era na juventude para buscar sabedoria, vocês não quiseram. E agora vocês querem, já não tem mais energia, já está todo arrebentado, já não tem mais sementes. Mas não responderei. Olha, ela vai ficar calada. Você vai se lascar. Sairão à minha procura, porém não encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Lembre-se, o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Vocês não preferiram isso. O irmão continuou com sua vida devassa. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas os que me derem ouvido habitarão seguro, tranquilo e sem temor do mal. Olha só como ele declara aqui. Eu sei que é muita coisa aqui. Só isso aqui dá para fazer um outro sermão. Mas o tempo não me permite. Quem não escuta o que a gente está propondo aqui, quem não escuta o conselho que Salomão dá aos filhos aqui, como se ele estivesse dando um conselho para ti, que é filho dele, não evitando o mal, atendendo aquele convite da sabedoria, certamente vai passar por muitos sofrimentos em sua própria vida que poderiam ser evitados. Existem consequências aqui dessa falta de sabedoria, e as consequências da falta de sabedoria são desastrosas. Por isso, eu quero que você pare um momento e busque sabedoria. Quantos livros você está lendo por dia? Será que você está sendo insensato, colocando-se em lugar que não deveria estar? Busque a sabedoria. Veja que Provérbios 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, e o princípio do saber é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria. Bem, eu quero que você compreenda que há uma lição que nós aprendemos em Provérbios. A sabedoria, ela é útil pra caramba. Ela é muito útil. Ouça o conselho da sabedoria. Eu falei a vocês que é preciso evitar o mal. Provérbios 1, versículo de 10 ao 19. Também falei a vocês que a sabedoria chama todo mundo aqui. Ela está batendo na sua porta e eu começo chamando você, tentando aguçar a sua percepção. A falta de sabedoria traz prejuízo para ti. E por isso, esse primeiro capítulo de Provérbios é um convite a você buscar a sabedoria como um filho que aprende o conselho de um pai, para que você evite o mal e aprenda a fazer o que é bom. Que Deus ajude você, que você pare um momento hoje e fale, Senhor, em vez de eu ficar assistindo novela, em vez de eu ficar assistindo esses filmes, em vez de eu ficar assistindo qualquer coisa, me ajude a estudar, me ajude a buscar sabedoria. Se eu estou enfrentando um problema de saúde, me ajude pelo menos a estudar sobre esse assunto do problema de saúde que eu estou enfrentando para eu entender e saber sair desse problema. Se eu estou enfrentando um problema no meu casamento, se eu estou enfrentando um problema com meus filhos, se eu estou enfrentando um problema de outra ordem, me ajude, Senhor, a ter sabedoria para sair desse lugar. Sabedoria vai te ajudar
Ela está gritando aqui. E eu tentei fazer aqui, na minha linguagem Anderson de ser, para aguçar a sua mente, para que você pare um momento e você tenha a percepção clara de que ela está gritando para ti. Busca sabedoria mais do que o ouro e a prata. Por quê? Porque a sabedoria vai te dar mais lucro, vai te dar mais dividendo do que o ouro e a prata. Você trabalha demais para conseguir o seu ouro, sua prata, seus recursos financeiros. Busque mais a sabedoria do que o ouro e a prata. Por quê? Porque mais lucro você terá pela sabedoria. Que Deus ajude você, que Deus abençoe você e que no dia de hoje, no Provérbios capítulo 1, você pare um momento e você reveja a sua vida à luz do que o Senhor quer. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Eu quero orar e pedir para Deus abençoar a sua vida. Vamos orar.